Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender várias técnicas que são muito utilizadas em contabilidade. Então, ao longo da minha vida profissional, eu trabalhei muito como analista de sistemas na área contábil e sempre ajudava o pessoal também com Excel. E as dúvidas frequentemente eram as mesmas. Então, eu compilei aqui nesse vídeo algumas das dicas mais interessantes que eu achei ao longo desses anos e acredito que possa te ajudar também. Bom, antes de mais nada, já vou pedir então que você deixe seu like, isso nos ajuda demais, deixe também seu comentário dizendo o que você achou dessa aula e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. Também te convido a conhecer o nosso método Master, a ser nosso aluno. Nele nós temos uma formação completa em Excel, que vai do básico até a programação em VBA. Nele você tem então os cursos de Excel básico, Excel avançado com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA, Excel financeiro HP12C e ainda um super curso de dashboards. Tudo isso totalizando 84 horas de vídeo e ao longo da sua atualização nós teremos inclusive novos cursos que serão para os alunos antigos e alunos novos também irão receber os novos cursos. Com o novo curso Power Query que está sendo desenvolvido você também vai recebê-lo. Então todas as aulas, todos os cursos têm aí seu certificado e uma prova ao final antes da emissão do certificado, ok? Bom, então é isso. Vamos ao nosso vídeo? Vamos lá então às nossas primeiras dicas. Então a primeira é utilizar o PROC-V. Com o PROC-V a gente consegue então buscar dados, consultar dados de uma forma bem rápida dentro do Excel. Por exemplo, aqui nós temos o número da conta e ali nós temos a descrição. O meu objetivo aqui é retornar dados, pesquisar dados a partir dessa chave desse número de conta e retornar essa descrição que eu tenho aqui. Para isso nós podemos utilizar a função PROC-V. Tem outras formas de fazer, mas essa é uma forma bastante prática e também funciona na maioria das versões do Excel. Então você tem aqui PROC-V, abre parênteses, e aqui você vai dizer qual é o valor que eu estou procurando. Eu estou querendo procurar. Então vai ser sempre o valor da chave. Por exemplo, aqui é uma boa chave, é o número da conta contábil. Eu vou clicar sobre ela aqui, vou dar um ponto e vírgula, e agora ele está perguntando aonde eu vou pesquisar essa informação. Então, eu vou selecionar então aonde eu quero pesquisar ela aqui. Você vai ter sempre a chave na esquerda, tá? Então, a primeira coluna vai ter que ser sempre a chave. E as colunas à direita vão ser as colunas onde você vai pesquisar. Coluna 1, vai ser então começando a 1, né? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Aqui nós temos duas, então vai ser a 1 e essa é a 2. Então, eu vou solicitar que ele busque da 2. Antes disso, eu vou travar ela aqui. Eu vou apertar F4 e ele vai travar, então, congelar a matriz onde eu vou buscar essa informação. Ponto e vírgula 2, porque eu quero retornar da coluna 2. Ponto e vírgula 0, porque eu quero que ele busque exato. Quero que busque exatamente a partir daquela chave, tá? Se não encontrar, retornando um erro. Fecha e dá o Enter e pronto. Ele está retornando, então, a descrição como disponível. Puxando para baixo, dando duplo clique ou puxando para baixo, você vai ter, então, para cada uma das chaves, a que for correta nessa tabela da direita. Então, lembrando que se você tivesse novas colunas, bastaria você selecioná-las também e colocar o número 3, por exemplo, se tivesse mais uma, 4 e por assim por diante. Outra dúvida que sempre acontece é que você tem uma coluna onde você tem dados, você tem números armazenados como texto e não consegue fazer somas, não consegue fazer cálculos com eles. Por exemplo, aqui nós temos essa coluna total, que ela está caracterizada então por esse sinal aqui verde no cantinho superior, que na verdade é um alerta. Ele está armazenando, número armazenado como texto, então ele está avisando isso para você. Uma forma é você clicar em converter em número, né? Direto assim, se você vir aqui clicar sobre ele, converter em número, ele vai converter automaticamente para você. Você pode fazer isso também de outros métodos. Só para mostrar para você porque que precisa converter, se eu fizer uma soma simples, ele não vai retornar nada ali, porque ele não entende que aquilo seja como um número, mas sim como um texto. Então eu vou mudar eles aqui, Primeiro esses aqui eu vou mudar para geral ou número, como você quiser. E aqui então eu vou usar uma função. Uma das formas é essa. Você usar a função valor, seleciona ali, fecha e pronto. Está aqui então, ele converteu em valor, inclusive ele já está aparecendo a soma aqui embaixo. Se você notar aqui, ele não aparece soma nenhuma, apenas ele conta a quantidade de itens que eu tenho. Método 2, né, a gente já viu dois métodos. Outra forma é simplesmente você vir aqui fazer vezes 1,
E você tem também esses valores, tal como texto, sempre como mudar para geral, sempre, né? Sempre para geral. E agora também está multiplicado por 1, ele vai dar exatamente o mesmo valor que nós temos aqui também, ok? Outra forma de você fazer isso, por exemplo, se eu quiser pegar esses dados e convertê-los em valor diretamente, além daquele método que eu mostrei aqui, você pode fazer assim, ó, 1, e daí copia esse 1 aqui, seleciona os valores, a coluna onde você quer converter tudo em número, botão direito, colar especial, e aqui você vai clicar então em valores e multiplicação. Então, valores e multiplicação. O que ele vai fazer é pegar esse 1 ali, fazer 1 vezes cada um desses valores, e o resultado que nós temos então é esse, convertendo então todos os valores também sem necessidade de uma coluna auxiliar. Outra dúvida é como nós conseguimos arredondar valores. Perceba uma coisa, que também é uma dúvida que algumas pessoas têm. Se eu pegar aqui um valor desses, por exemplo, eu quero arredondar ele, não basta eu vir aqui e mudar ele, por exemplo, eu quero arredondar para fazer isso aqui. Isso não faz com que o número seja arredondado, ele faz apenas com que o número apareça para você arredondado, porque isso ali é uma formatação que você está selecionando, que você está aplicando naquele número. Perceba que o número aqui na barra de fórmulas continua sendo 155853, mas aqui ele mostra como 1559. Ok? Então, essa é uma dúvida bastante comum e também pode gerar erros. Então, é importante você lembrar disso aqui, que não basta você vir aqui e mudar pela personalização a forma como ele está sendo exibido esse número. Então, formas que você pode fazer isso. O arred, então você vai fazer assim, igual arred, abre parênteses, seleciona qual é o número e no segundo parâmetro ele está perguntando quantos números você quer arredondar. Então ele está perguntando se você quer arredondar com quantas casas, 2 casas, 3, 4, 5, 0 casas. Então você vai aqui e define. Por exemplo, eu quero definir com 0 números. Então ele está vindo ali ó, e está arredondando para cima, 10, 5, 2, 6, está botando para cima todos os números. Ó. Depende, né? Está usando aquela regra do 50. Então 51 para cima, e abaixo ele vai para baixo. 50 para cima, ele vai para cima, tá? 50 centavos. Tá? Então ele colocou aqui, arredondou. E agora você também tem o arredondar para baixo. Igual arredondar, ponto para ponto baixo. Isso é muito útil, principalmente quando você está fazendo cálculos matemáticos com divisão ou multiplicação, que você tem muitas casas decimais, você precisa arredondar ele para exibir um número, por exemplo, fazer uma atualização no teu SPED. Então, eu vou fazer aqui, arredondar para baixo, mesma coisa, só passar a quantidade de números que você quer arredondar para baixo, 0, fecha parênteses, e ali você vê que nós já temos uma diferença, ó, 10,525, né, e 10,526. Ok? Então, ele jogou para baixo o valor ali, eliminando as casas decimais. E arredondar para cima, para ponto cima, qualquer valor acima de 00, ele vai arredondar então, tá? Número de casas, vou dizer número de dígitos aqui e pronto, tá? Arredondou tudo para cima aqui. Então, tem essas formas aqui que eu mostrei para você, de como você pode arredondar números e aí sim, o número está exatamente esse, com relação àquela ali, não tem aquela questão da formatação, tá bom? Daí você pode também, se eu quiser pregar esse valor, fazer que ele seja convertido e fique fixo, não exista mais a fórmula, você pode simplesmente selecionar, copiar, botão direito, valores, daí pronto, agora eles viraram todos valores e você pode trabalhar de outras formas, não precisa mais das fórmulas ali, tá? Isso vale para qualquer coisa dentro do Excel, quando você quer converter então uma fórmula em valor. Outra dica interessante é uma planilha que eu criei há um tempo, que é uma planilha que cria contas T automaticamente. Então, vamos lá. Em vez de criar um razonete na mão, fazer tudo aquilo na mão, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Então, é uma planilha de razonetes, ela é bem fácil de operar, eu só vou mostrar para ti como opera, tá? Tem no guia do Excel, pode baixar gratuitamente, vou botar o link lá depois na descrição. Mas aqui, então, você tem essas 3 etapas simplesmente. Você vem aqui em digite os lançamentos, aqui você vai colocar, então, a conta, né? Pode colocar o número da conta ou a descrição dela, como você quiser. Aqui, ó, conta, caixa, CMV, duplicatas, estoque. É daqui que ele vai buscar, então, essas informações para você ficar selecionando essa lista. Aqui no número do lançamento, você vai colocar qual é o número de lançamento. Partida dupla, como você quiser, tá? Ou múltipla, né? Então, você tem aqui, ó, o 2, caixa contra estoque. Você tem lá, então, o que foi. Daí você coloca a descrição do que foi cada um dos lançamentos, né? Caixa, CMV, valor referente a custo sobre a venda, a data que foi feito, o valor,
se é crédito ou débito naquela conta. Então você pode colocar todas as informações aqui de uma forma bem fácil. A origem, se você quiser colocar a origem, o campo, né? Então é bem descritivo para facilitar também a tua forma de análise. Então simplesmente você vai lançar aqui então como é que você quer fazer esse estudo da tua contabilização do teu razonete ou como ela está sendo feita para você poder analisar. Então está aqui, lançou essas informações e agora você clica aqui e clica em analisar. Ele vai gerar então as contas T para ti automaticamente. Pode botar o nome da empresa, pode imprimir isso aqui também depois. E aqui você tem caixa, contra, e daí você tem o valor, né, de débito e crédito. Você pode localizar aqui, ó, 161725, esse lançamento de caixa contra estoque. 3, você pode ir lá no 3 e analisar aqui fornecedor contra fornecedor e estoque. E aqui você tem duplicatas a pagar no lançamento 1 que nós tivemos do fornecedor aqui, 1675, tá? Então você tem todos os lançamentos aqui de uma forma bem fácil, prontinho para imprimir, pode imprimir ele, já gerar para você analisar. Você pode também mudar o teu modelo, se quiser mudar aqui alguma coisa, negrito, botar as cores ali, você pode mudar também, tá? Mas ele já vem no formato padrão aqui, bem fácil para você utilizar, tá? Então está gratuita no Guia do Excel, é bem interessante para você que é estudante, para você que já trabalha na área, com certeza facilita muito. Eu mesmo usei muito e muito essa planilha aqui. Uma função que poucas pessoas utilizam é a função agregar. A função agregar ela trabalha um pouco parecido com uma função subtotal, porém ela tem suas vantagens. Eu vou mostrar para você. Então veja só, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então você tem aqui uma tabela, né? E aqui eu tenho filtros. E de acordo com o filtro eu gostaria de somar, saber quanto que eu tenho, saber a quantidade também que eu tenho e também o valor. Além de filtrar por aqui, eu tenho outras questões, como por exemplo, eu tenho erros aqui dentro dela. E eu quero que eles sejam ignorados. Tanto para a quantidade, para a média, para o valor, para a soma, eu quero que sejam ignorados. Subtotal. Então, a função agregar, ela permite isso. Então, vamos ver, fazer um exemplo. Então, vamos ver agregar, eu quero quantidade. Então, eu quero contar a quantidade de itens que eu tenho sendo exibidos naquele momento do filtro. Igual a agregar. Retorna uma agregação em uma lista ou banco de dados. Abre parênteses. Aqui, você nota que ela tem uma série, tem 19 itens que você pode selecionar, inclusive de matrizes. Aqui a gente vai focar nas que são mais utilizadas. Você tem também no Guia do Excel uma aula muito completa sobre a função agregar, ela vai bem mais a fundo a aula. Aqui eu vou mostrar exatamente o que você precisa no dia a dia. Então aqui eu vou colocar como contar números, por exemplo, vou selecionar o item 2, ponto e vírgula, e aqui ele está perguntando nessas opções, que é o interessante. Aqui você está dizendo o que você quer fazer. Eu quero ignorar funções subtotal agregação aninhadas, ignorar linhas ocultas subtotal agregação, de erros, funções. Então você nota que ela permite ignorar tudo ou nada. Não ignorar nada, ignorar linhas ocultas, ignorar valores de erro, ignorar linhas ocultas e valores de erro. Vamos dizer que eu queira ignorar aqui, ó, essas aqui. O mais utilizado é essas aqui acima, né? Mas vamos dizer que eu quero ignorar apenas linhas ocultas e valores de erro. Seleciono o 7. Ponto e vírgula, e aqui eu vou dizer aonde estão esses dados. Só isso. Então eu disse que eu queria fazer, como eu queria fazer, né? Dizendo quais são as opções que eu não quero considerar. E agora eu vou selecionar então a coluna de valor e vou dar um Enter. Veja que então tem 828 itens. Ó, 830, mas ele ignorou então aqueles itens que nós temos lá acima, com os valores de erro, onde eu botei propositalmente um zero dividido por zero para dar esse erro ali e ele está desconsiderando-os. Agora fazer um filtro. Veja que agora nós temos 6 itens sendo filtrados aqui porque eu selecionei um outro cliente, assim ele vai mudando automaticamente, ignorando então aqueles itens que estão ocultos. Isso não acontece se você utilizar, por exemplo, um conte valores. Então por isso que a função agregar é interessante, principalmente quando você trabalha com listas. A mesma coisa você pode fazer aqui para média. Agregar, abre parênteses, média vai ser o 1, ponto e vírgula 7 que a gente utilizou ali, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar o valor e pronto. Da mesma forma, ele vai também aplicar a média. E a mesma coisa você pode fazer para a soma também. Agregar, então aqui eu vou pegar a soma, item 9, ponto e vírgula 7, ponto e vírgula, aonde eu quero somar, seleciona, fecha e pronto. Está ali. Então, tudo filtrando de acordo com o vendedor, de acordo com o cliente, e somando então a quantidade, contando a quantidade, a média e o valor, de uma forma bem rápida, ignorando então aquelas linhas com erro ou ocultas.
Dentro do Excel, algumas das funções mais utilizadas são a soma Cs e conte Cs. Com ela, nós conseguimos, então, somar e contar condicionalmente alguns dados. Por exemplo, aqui nós temos uma lista onde nós temos o demonstrativo de resultado, com todas as suas contas aqui, os valores, os meses, e eu gostaria de sumarizar eles dessa forma aqui, colocando, então, os meses no cabeçalho, acumulado aqui, e os valores aqui nesse lado, tá bom? Aqui a gente não está tratando da melhor forma de fazer isso, mas a forma como nós podemos utilizar fazendo com funções. Então vamos lá. Então essa aqui é uma das formas de você fazer. Aqui eu vou fazer com conte Cs para você ver como é fácil também conte Cs e soma Cs. O conte Cs eu quero saber quantos lançamentos eu tenho em cada um dos meses ali, por exemplo. Apenas para exemplificar, apenas para você entender como funciona. Então eu vou botar aqui, ó, conte.cs, abre parênteses. Qual é o intervalo de critérios? Então, o que eu estou querendo, o que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar, por exemplo, se é a receita operacional bruta. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui e vou dar um ponto e vírgula. Volta lá para cima. Então, está ali. Então, eu coloquei ali aonde eu quero pesquisar. Ponto e vírgula, agora o que eu quero pesquisar? Receita operacional bruta. Aqui é interessante de você tratar, você perceber como é importante também você utilizar o F4. O F4 ele permite então que você mude a forma como você quer travar. Eu quero travar a coluna. Porque quando eu puxar para o lado, eu quero que a coluna fique sempre a F. Mas a linha vai mudando, 8, 9, 10. E por isso que eu travei dessa forma aqui. Ponto e vírgula agora, qual é o segundo critério? Eu quero somar quando for janeiro, quando for fevereiro. Então, ponto e vírgula. Selecionei aqui o mês. Dei aqui não, F4 só para ele voltar para cima. Ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar o mês aqui em cima, tá bom? E vou travar de novo, ó, deixando travada apenas a linha. E agora destravando a coluna, porque eu quero que a coluna mova, mas a linha seja sempre a mesma, sempre a linha 7. Só isso. Fechei parênteses, dei um Enter. E agora a gente deve ter um item para cada um deles ali. Alguns têm os lançamentos a mais, sem problema. Deve ter mais do que um fixo ali lançado para janeiro. Tá? Então tá aqui os itens. Como você pode notar, ele vai lá e soma, conta de acordo com os itens, quantos que eu tenho em agosto, quantos que eu tenho em janeiro, em junho, os lançamentos. Tá interessante para ver se não tem lançamentos errados ali. Mas essa aqui é uma forma de você contar condicionalmente. Agora vamos dizer que eu queria somar. É muito parecido. Igual soma Cs. A diferença que a gente tem é qual é o intervalo de soma, que é o primeiro que ele vai solicitar. No conte Cs a gente não tinha intervalo de soma, então ele não solicitava nada. Nesse aqui a gente vai ter só esse argumento a mais, que é o intervalo de soma. Quem eu quero somar? Então eu quero somar esse item aqui. Vou dar F4 para voltar lá para cima. Ponto e vírgula, qual é o intervalo de critérios? Demonstrativo. F4, ponto e vírgula de novo. E agora eu vou clicar aqui e vou dar um F4, F4. E vou travar, e F4 vou travar somente a coluna novamente. Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar o mês que eu quero, que tem intervalo de critérios 2. Selecionei F4 para voltar para cima. E qual é o critério então que eu quero somar? O outro critério. Ponto e vírgula. Vai ser aqui janeiro. E aqui eu vou travar de novo a linha apertando F4, deixando para ele travar somente a linha. Vou fechar a parênteses, dar um Enter, está ali, 10.525. E quando eu mudo assim, ele está pegando então de acordo com cada um dos itens e trazendo aqui. E agora para o soma você pode fazer assim com um truque que eu vou mostrar para você. Seleciona tudo aqui que você quer somar e você vai dar um Alt igual. Ele automaticamente então vai fazer uma soma para cada uma das linhas ali sem a necessidade de fazer um soma e buscar. Então, é uma forma de você fazer, também funciona aqui para os demais que estivessem na linha horizontal ou na vertical. Um dos grandes recursos do Excel é a tabela dinâmica. Com ela, nós conseguimos sumarizar dados de uma forma muito prática, muito fácil. Veja, por exemplo, essa tabela. Então, nós temos dados de nota fiscal aqui, tá? Então, CNF, natureza de operação, tem dado informações aqui de até endereço, etc., né? São dados todos aleatórios, logicamente. CNPJ, produto, NCM, CFOP. Então você tem uma base de dados gigante com 92 campos que você pode extrair, por exemplo, das suas notas fiscais. Aí, tá bom? Inclusive tem um produto no Guia do Excel onde você pode importar, por exemplo, todas as notas fiscais de uma tabela e puxar todas para dentro do teu Excel e ali você pode analisar essas informações. Então é bem fácil. Está aqui na tabela dinâmica, inserir. Tabela dinâmica, seleciona os dados aqui, seleciona as colunas todas
E aqui, a partir desse ponto, ele já vai, então, permitir então que ele faça essa análise. Vou dar um OK. Então, foi bem fácil, né, inserir tabela dinâmica. Ele já criou aqui para você. E aqui nesse lado, você tem, então, os campos da tabela dinâmica. Aqui, todos os campos que você tem lá. Mas, necessariamente, você vai ter que ter um cabeçalho dos itens e naquele formato tabular que você tem aqui, ó. Cada coluna tem somente o seu tipo de dado para baixo. E já estão todos tipados também, quem é número, quem é data é data. Então tá aqui. E aqui você pode vir puxar esses campos que você tem aqui abaixo e selecioná-los de uma forma bem fácil. Então, por exemplo, eu quero saber o total de IPI que eu tive. Você pode arrastar para cá e ele já te dá o valor total de IPI. O total de PIS, o total de COFINS, por exemplo, que eu tive. O valor da nota fiscal, vou botar aqui na frente, ó. Então você puxa para valores e automaticamente ele já vem puxar essas informações aqui para você, criando as colunas. Peso, tem então muitas informações na nota fiscal que você pode puxar dali. Valor de ICMS, do frete, tudo isso. Tá? Então aqui você pode puxar essas informações e você pode também fazer análises, como por exemplo, por CFOP. Então eu venho aqui, por exemplo, e sei quanto é que eu paguei, quanto é que eu tenho em nota fiscal, valor de ICMS, por IPI, de PIS, COFINS, para cada um dos CFOPs que eu tenho para cada tipo de nota fiscal. E ali você pode fazer ainda as outras análises, pode saber também qual é o produto que estava em cada uma dessas notas com CFOP e também ele abre cada item desses aqui. E daí você pode montar a análise que você quiser, tá? Simplesmente puxando para lá e para cá esses campos da tabela dinâmica. Aqui nosso objetivo não é aprofundar tanto em cada uma das funcionalidades do Excel. Para você aprender mais sobre tabela dinâmica, você pode também ter no guia do Excel, tem aula específica para isso, tá? E também tem no nosso curso muito mais aprofundado também. Então, tabela dinâmica é realmente um assunto muito rico. Eu queria aqui mostrar para você essa possibilidade que você tem, por exemplo, fazer somas, fazer contagens, médias, tudo de uma forma bem fácil, aquilo que a gente fez com soma de uma forma menos dinâmica. Aqui, se eu mudar a informação que eu tenho lá, automaticamente você consegue mudar aqui também. Clicando em atualizar, ele já vai puxar essa informação atualizada aqui também para dentro dessa tabela dinâmica. Uma outra questão que era também uma dúvida muito grande na contabilidade é como nós conseguimos encontrar, então, diferenças, fazer uma conciliação de dados entre relatórios. Digamos que eu tenha lá o relatório do financeiro e o relatório do contábil e eu quero descobrir quais notas fiscais estão faltando no financeiro, no contábil ou estão com diferença de valores. Isso acontece não só para a contabilidade, como para vários setores das empresas. Por isso, a conciliação é um assunto tão interessante para todos. Aqui eu vou mostrar para vocês passo a passo como você pode fazer isso de uma forma mais manual. Você tem como fazer isso de uma forma mais automática, tem também no guia do Excel, mas isso aqui vai te salvar muito. Então eu vou mostrar para você bem fácil. Primeira coisa, você precisa ter uma chave. Quando a gente falou de PROC-V, tem que ter uma chave. Tem que dizer algum item que você consiga comparar que tenha nos dois igual, ou deveria ter igual nos dois. O valor, então, é o valor que eu quero comparar ao valor. E aqui você tem uma coluna chamada origem. Perceba que eu repliquei o nome financeiro para todas as linhas. Isso é importante porque nós iremos utilizá-lo. Faça o mesmo aqui com a outra. Então, esse outro relatório eu tenho aqui apenas o campo que eu preciso, por exemplo, a chave, nota fiscal, o valor e aqui a origem, tá? Então, 3 colunas para cada aqui. Basta pegar elas, as 3 colunas do relatório e daí você monta aqui a tua conciliação. É simples assim, ó. Eu copiei, colei aqui num outro lugar e agora abaixo dele eu vou copiar então essas informações sem o cabeçalho e vou colocar uma embaixo da outra. É como se eu estivesse aqui unindo então as informações. Então eu uni as informações, vou até copiar direto para ele não perder ali as linhas, né? Então você tem aqui, ó, todas que são do financeiro e contábil, tudo junto, tudo uma coluna só. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente fazer isso. Vou clicar em inserir, tabela dinâmica, vou selecionar os nossos itens, tá aqui selecionei, e vou dar um OK. Puxando um pouquinho para o lado aqui. Opa! Puxando um pouquinho para o lado aqui então. Você pode vir aqui, nota fiscal, puxar para linhas. Então agora a gente tem todas as linhas aqui. Vou pegar o valor e puxar para cá. Então está uma soma dos valores, não é grande coisa. Mas agora veja a diferença daquela coluna origem. Vou pegar essa coluna de origem e vou puxar para colunas. E agora a gente tem um total por cada uma dessas linhas, para cada uma dessas origens, para cada nota fiscal, para cada origem. E daí ficou fácil de mostrar alguns buracos que você tem aqui, ó. Você consegue formatar também, é bem legal.
Então você pode notar aqui, ó, opa, o que aconteceu aqui? Eu não encontrei essa nota fiscal no contábil, mas eu tenho ela no financeiro. Essa também, não achei no contábil, mas achei no financeiro. E essas duas, ao contrário, eu tenho no contábil, mas não tenho no financeiro. Eu sei disso porque não tem soma, não tem valor. Agora perceba, o botão direito aqui, opções tabela dinâmica, vou tirar os totais aqui e filtros. Vou desmarcar aqui, totais e filtros. Tirou aqui. E agora você vai fazer assim, igual O9 menos P9. E agora a gente consegue ver também diferenças de valores. Então você tem aqueles que já estavam demonstrados, e você tem ainda, por exemplo, uma nota fiscal que, por algum acaso, tem diferença de valor do lançamento do relatório do financeiro com o lançamento do contábil ali, dando uma diferença de 80, e aqui também demonstrando aqueles itens que estão, então, faltando no contábil ou faltando no financeiro, tá? Lembrando que nós temos uma aula bem legal sobre conciliação de dados, conciliação automática de dados, no guia do Excel. Também vale super a pena você ver ela, que é utilizando o Power Query. As funções de data são muito utilizadas por várias áreas das empresas. Aqui eu vou mostrar algumas das que principalmente utilizamos. Por exemplo, eu tenho aqui uma data inicial e eu quero criar uma sequência de datas, seguindo então para o próximo mês. Aqui está o 1 do 1, mas vamos dizer que fosse 15 do 1. Então eu vou colocar assim a nossa função. Vou usar a função chamada DataM. Então eu retorno uma série de data, que é o número indicado de meses antes ou depois da data inicial. Abre parênteses, vou selecionar aqui quantos meses eu quero adicionar ou diminuir dessa data. Vamos dizer que eu quero adicionar um mês. Então ele pega e coloca um mês para frente desse dia aqui. E se eu quisesse tirar o mês? Então, basta colocar o -1 e ele vai colocar então para o mês anterior. Se eu colocar 1 aqui, então ele puxa para cima. E agora é interessante, olha, eu não travei a célula e consigo simplesmente puxar para baixo. E aqui ele cria então uma sequência para cada uma das datas, aumentando um mês diretamente. Outra função interessante é a função fim-mês. Com ela nós conseguimos então pegar qual é a data do fim do mês a partir de uma data. Ou ainda nós conseguimos também pegar o primeiro dia do mês utilizando essa mesma função, como eu vou mostrar para você. Então aqui, final do mês, então eu tenho essas datas e eu quero pegar o último dia de cada um desses meses. Então eu vou vir aqui, fim mês, retorno o número serial do último dia do mês, antes ou depois de um número determinado de meses. Abre parênteses, seleciona aqui então data inicial, e o segundo parâmetro é quantos meses para frente e para trás eu quero. Se eu quiser daquele mês, eu coloco então 0, ou seja, eu quero do mês de janeiro. Coloquei aqui 31 de janeiro, de fevereiro, 28 de fevereiro, e assim por diante. Quando eu clico duas vezes, então ele já vai puxar para todos, e ali você tem o final do mês para cada uma dessas datas que eu tenho aqui. E se eu quiser pegar o primeiro dia do mês? Veja, fim mês, de novo, abre parênteses, peguei a data inicial, ponto e vírgula, e agora o que eu vou fazer é simplesmente pegar o último dia do mês anterior, -1. O que vai acontecer? Ele vai retornar então 31/12/2021. E o que eu tenho que fazer agora é simplesmente somar mais um dia. E é isso que eu vou fazer, mais 1 no final, e aí ele pega 1/1/2022, e assim você pega para cada um dos meses também o primeiro dia do mês, então o fim do mês, e o primeiro dia de cada um dos meses usando a função fim mês. Então eu vou colocar aqui igual dia trabalho, abre parênteses, e aqui eu vou colocar data inicial, dias e feriados. Então, data inicial, quantos dias eu quero, 7 dias, por exemplo, e os feriados. Os feriados, nota que ele está entre parênteses ali porque ele não é obrigatório, tá? Esses dois primeiros são, mas esse aqui não. Se você não tiver uma lista de feriados, não precisa utilizá-lo. Se quiser desconsiderar também. Selecionei aqui, dei um F4 para travar então a nossa coluna ali. Fecho parênteses, dou um Enter e está ali. 31/3, considerando então 7 dias e qualquer feriado que tivesse aqui no meio. Mesma coisa puxando para todos eles, então ele está considerando os dias ali, dias úteis. Veja que aqui deu quase um mês, considerando apenas os dias úteis e desconsiderando também os feriados. Outra análise com data bem interessante é quantos dias eu tenho entre duas datas. Uma das formas de você fazer isso é simplesmente você fazer uma menos a outra. Então, a data final menos a data inicial,
e ele vai retornar então a quantidade de dias que você tem ali. Se você quiser considerar 30 dias para cada um dos meses, você vai usar a função dias 360. Dias 360. Retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias, 12 meses e 30 dias. Abre parênteses, e daí você coloca data inicial, ponto e vírgula, data final. E você pode escolher o método, se é o NASD ou o método europeu. Fecha parênteses, dá um Enter, e está ali, então está considerando um mês a menos ali, como você pode notar. Dias 360, ano comercial. E agora para dias trabalho total. Então, quantos dias, aqui ao contrário do que a gente perguntou antes. Antes a gente perguntou, na anterior, dias úteis, eu perguntei qual é a próxima dia útil que eu tenho considerando os feriados e essa quantidade de dias. Aqui eu vou perguntar, tem uma data final e uma data inicial e esses feriados. Quantos dias úteis eu tenho entre essas duas datas, considerando e desconsiderando os feriados? Então veja, igual dias, dia trabalho total, e aqui você vai fazer assim, data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, feriados. Selecionei aqui, fechei, dei um Enter, e está ali. Então ele está dizendo que tem 47 dias úteis aqui, desconsiderando os feriados. Aqui tem 13, aqui tem 19, 65 e 38. Então, desconsiderando ali sábado e domingo e os feriados. Algo que também é bastante comum nas contabilidades é como nós conseguimos importar arquivos texto, por exemplo, que vão vir de um sistema. Então veja como é fácil. Você vai vir aqui em dados, e aqui você vai selecionar, obter e transformar dados, ele seleciona com várias fontes de dados, inclusive banco de dados, arquivos, até PDF. Você consegue aqui importar. Aqui eu vou importar simplesmente o CSV, tá? Obter e transformar, de texto CSV, seleciona o arquivo onde ele estiver, clica sobre ele, ele vai aparecer assim para você, e aqui você poderia ter que tratar essas informações, etc. Mas como esse aqui é um CSV, e eu só quero mostrar para você que dá para fazer isso dentro do Excel, claro, como eu disse, dá para aprofundar muito mais, então simplesmente você vai vir aqui, já está tudo pronto, os campos ele já entendeu os cabeçalhos, tudo mais, daquele arquivo TXT, eu vou clicar simplesmente em carregar, carregar para, e eu vou dizer onde eu quero carregar essas informações. Formato de tabela, na planilha existente, nessa célula, vou dar um OK. E aquele arquivo TXT que nós tínhamos, que era esse daqui, transformou-se nesse arquivo aqui, todo formatadinho, com os cabeçalhos e os itens um abaixo do outro, de uma forma bem fácil. Você já teve que extrair informações e veio um texto para você? Isso é comum acontecer quando você tem históricos, e o histórico não está muito legal, o histórico do lançamento contábil. Então, como é que a gente pode puxar essas informações de uma forma fácil? Veja só. Pode usar funções de texto, é lógico, mas o preenchimento relâmpago, depende do que você vai fazer, ele te ajuda demais nisso aí. Então veja aqui, nós temos esses lançamentos contábeis, né? Com esses históricos, faturamento, CPF, data e a nota fiscal. Então é uma informação rica, mas ela está toda em formato de texto e você não consegue tabular, não consegue transformar ele, contar quantos que eu tenho de um mesmo CPF, em qual data, quais são as notas. Então fica meio bagunçado, difícil de você trabalhar ali, é mais informativo. Agora eu vou transformar essa informação ali e vou transformar em dados. Então como é que eu consigo? Você consegue fazer assim, ó. Por exemplo, vou vir aqui e vou pegar um exemplo dele. Copiei, vou colar aqui e pronto. Agora você vai preencher essas informações de uma forma automática, ele vai usar inteligência artificial para preencher. Você vai utilizar o atalho chamado Ctrl E. Aperta Ctrl E, seleciona esse item, Ctrl E. E veja o que aconteceu. Para cada um dos itens, ele foi lá e identificou nessas colunas o que você estava querendo tirar dali, a partir do exemplo que você fez. Então aqui você pode fazer de novo, 5 do 1, 16, Ctrl E, e ele de novo vai pegar para cada um dos itens aqui, pegar e trazer a data. Se fosse outra data, claro, ele ia retornar ali. Aqui vamos dizer que 2361 é o número da nota fiscal, Ctrl E de novo, e ler o número da nota fiscal, que eu estou extraindo então a partir desse texto do lançamento contábil, simplesmente com um atalho do Excel. Agora eu vou mostrar para vocês um recurso que é pouco utilizado dentro do Excel, mas ele é muito legal, muito prático para você utilizar, que é a nossa análise rápida. Veja só. Então eu tenho essas informações aqui, por exemplo, receita bruta, receita operacional bruta, deduções, etc.
Então eu posso vir aqui e selecionar elas aqui, e quando eu selecionar vai aparecer isso aqui embaixo, análise rápida, ou chamado Ctrl Q. Quando eu clico sobre ele, deixa eu puxar mais para o lado para você ver melhor, você vai ver aqui então essas opções de formatação, de gráficos, de totais, de tabelas, de mini gráficos. E eles são criados automaticamente, por exemplo, gráfico de barras. Você pode colocar um gráfico de barras, ele vai mostrar então destacando os maiores e menores valores ali de uma forma bem fácil. Basta você vir aqui e selecionar, sem necessidade de você ir em formatação condicional, ele já faz para você e destaca de uma forma rápida. Por exemplo, os maiores valores, marque X valores, 10x, os 10 maiores valores, pode limpar a formatação caso você queira. Então, por exemplo, aqui, vamos aplicar esse aqui, ó. Você pode notar aqui de uma forma fácil quais são os maiores valores destacados ali em verde. Então, se quer fazer uma análise rápida, basta você fazer isso, e para limpar, basta clicar aqui em limpar, e já foi a tua análise rápida feita. Outra coisa que você pode fazer, eu vou aumentar aqui uma linha, veja só. Eu tenho essas informações, de novo, análise rápida, você pode vir em totais aqui, e você pode fazer uma soma, pode fazer uma média, pode fazer uma contagem, por exemplo, um percentual do total. Veja o que aconteceu, ele criou uma linha, embaixo na linha que eu coloquei, né? Ele veio aqui e colocou a distribuição do 100% de quanto que cada um desses itens equivale do total que eu tenho ali. Como é que foi a distribuição desses itens ao longo desses meses ali. Ok? E você pode criar também gráficos, obviamente. Você pode vir aqui e selecionar os itens todos que você quer. Clicar aqui, pode clicar aqui em tabelas, totais, gráficos e montar do jeito que você quiser. Ele já monta automaticamente para você, né? Só selecionando os itens ele também já vai fazer. E você ainda pode clicar em mais e selecionar outros itens, outros gráficos que você queira, tá bom? Ele já cria aqui de uma forma bem rápida, como você pode notar também. Além disso, você tem os mini gráficos, que são bem interessantes também. Clicando em mini gráficos, você pode clicar aqui em ganhos, despesa de linha, por exemplo, né? E aqui você tem o total, então, mostrando como é que ele variou de cada um desses valores ali. Você pode criar mais uma coluna ali e colocar ali, por exemplo, o mini gráfico. Como você pode notar, é bem legal e bem prático você utilizar para fazer essas análises. E daí basta simplesmente você selecionar os itens que você quer fazer análise e, como eu mostrei para você, clicar ali no cantinho e dizer o que você está querendo fazer. Como eu disse, inclusive tabelas dinâmicas ele monta para você rapidinho, inclusive dando exemplos do que você pode inventar ali, tabelas dinâmicas, dando algumas ideias para você de uma forma bem rápida e bem prática. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu 15 técnicas muito utilizadas, muito necessárias nas contabilidades. Espero que tenha te ajudado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido mais uma vez a conhecer o nosso Método Master, a nossa formação para o mercado de trabalho em Excel. Nosso objetivo é que você se destaque no Excel, que você seja o cara do Excel, que se destaque em qualquer empresa por onde você passar com o conhecimento desse curso. Então nele você tem uma formação completa com 6 cursos de Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, novo Office 365, muito utilizado. Você tem ainda lógica de programação e VBA, Excel financeiro e HP12C, e você ainda tem um super curso de dashboards. Todos eles com uma prova ao final e um certificado que também é emitido para cada um deles individualmente. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.